Barcelona foi assaltado no El Clássico. E eles têm razão, porque o jogo foi uma grande demonstração de como não usar a tecnologia no futebol moderno. Isso nos inspirou a rever as 10 decisões mais polêmicas da era do VAR. Se você já odiava o VAR antes, este vídeo vai fazer você odiá-lo ainda mais. E tem algo para cada torcida aqui. Claro que vamos começar com o El Clássico. No jogo, o Real Madrid venceu por 3-2 e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol para 11 pontos, praticamente garantindo o título, mas talvez tenha sido o jogo mais polêmico da temporada. Lamine Yamal provavelmente marcou no primeiro tempo, mas nunca saberemos ao certo porque a La Liga não usa tecnologia de linha de gol e o VAR não conseguiu encontrar um ângulo bom o suficiente para julgar se a bola cruzou completamente a linha. No entanto, imagens que surgiram online mostram que a bola cruzou a linha completamente. Também vimos Vázquez receber um pênalti muito fraco. Para efeito de comparação, Saka não recebeu um pênalti quando fez exatamente o mesmo contra Neuer na Liga dos Campeões. E não é só isso, Camavinga fez contato com Yamal na área do Real Madrid, mas nenhum pênalti foi dado e o VAR nem chamou o árbitro para analisar. Além disso, Rüdiger bloqueou Firmino Lopes na área sem sequer demonstrar interesse na bola, e isso também não foi analisado pelo VAR. É uma loucura pensar que todas essas decisões vieram em apenas um jogo. Mas adivinhe, esta não é a única vez que você verá o Real Madrid neste vídeo. Voltaremos a eles mais tarde, mas por enquanto vamos olhar para o que talvez tenha sido a maior polêmica da Premier League na temporada 2023-24. Gente, nós literalmente assistimos Luiz Dias marcar um gol muito legítimo para o Liverpool contra o Spurs, só para o VAR anular por causa do erro mais estúpido de todos os tempos. E não somos só nós a acusá-los. Mais tarde, foi divulgado áudio e descobriu-se que os árbitros assistentes de vídeo tinham mesmo julgado que era um golo perfeitamente bom. Mas uma falha de comunicação horrível entre os árbitros negou o golo ao Liverpool. O Liverpool viria a perder esse jogo, e essa decisão flagrantemente errada provavelmente custou-lhe o campeonato. Porém, na mesma temporada, o Liverpool teve algumas chamadas de VAR realmente controversas a seu favor, como no jogo contra o Chelsea, por exemplo. Logo no começo do jogo, Van Dijk cometeu falta em Ganaker na área. Nenhum pênalti dado, nenhum VAR revisado. Depois, mais tarde no jogo, vimos Jota ser premiado com um pênalti por uma falta de Badiashile. Enquanto isso, Nkunku teve uma caneta negada por uma falta idêntica de Van Dijk. O Chelsea acabou perdendo aquele jogo por 4-1 e sua torcida chamou de assalto. Mas neste caso seguinte, nem foi a torcida chamando de assalto, foi o próprio clube. Que tenhamos decisões ruins contra nós não é desculpa, mas não estamos satisfeitos com o trabalho dos árbitros. Quando o Nottingham Forest enfrentou o Everton numa batalha contra o rebaixamento na reta final da temporada 23-24, teve 3 pênaltis claros negados, o que faz questionar a própria utilidade do VAR. O Nottingham Forest ficou tão furioso com esses lances que divulgou um comunicado em suas redes sociais oficiais. Segundo eles, antes do jogo, avisaram Pagmol que o VAR era torcedor do Luton Town, mas nada foi feito. Para contextualizar, o Forest é rival direto do Luton na luta contra o rebaixamento. Então, uma derrota para o Forest seria um benefício direto para o Luton. Foi uma jogada ousada do clube que foi condenada por grande parte da mídia. Mas quando você é roubado assim, em plena luz do dia, não podemos realmente culpá-lo por tomar medidas tão drásticas. No mesmo fim de semana, vimos o Chelsea ser negado um pênalti óbvio na semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Cole Palmer fez uma falta com o Chelsea e Jack Grealish, na barreira do City, claramente deu um toque na bola com a mão. Senhores e senhoras, vocês não vão acreditar que isso não foi dado como pênalti e o VAR nem chamou o árbitro para checar. Na semifinal de um grande torneio, isso é vergonhoso. E você sabe do que isso nos lembra? Quando Thomas Seck se tornou um grande bufão em um jogo da Premier League contra o Chelsea e saiu totalmente impune. Este homem caiu na área e literalmente parou um chute de Gallagher com a mão e nem foi marcado pênalti. Então, para que serve o VAR? Hoje em dia, tudo o que parecemos receber são decisões ruins do VAR e depois desculpas. Os fãs do Arsenal podem definitivamente se identificar. Lembram quando o Arsenal perdeu pontos valiosos contra o Brentford na corrida pelo título porque o VAR se esqueceu de traçar as linhas para checar a posição de Hoff na jogada que resultou no empate de Tony? Norgard, que deu a assistência, estava claramente impedido, mas o VAR não fez o seu trabalho e o gol foi validado. Pogba escreveu um pedido de desculpas ao Arsenal e a Arteta após o jogo, admitindo que eles erraram completamente, mas o técnico do Arsenal recusou aceitar as desculpas. Não posso culpá-lo de forma alguma. Para isso.
Falando de grandes decisões em disputas por títulos, isso nos faz lembrar da temporada 2021-22, quando Everton foi negado um pênalti evidente após Rodri tocar a bola dentro da sua área. Todo mundo e suas avós sabiam que deveria ter sido um pênalti, mas o VAR, de alguma forma, não conseguiu identificar, e o City terminou vencendo essa partida por 1-0 e ganhando o título por apenas 1 ponto. Sempre falamos sobre margens mínimas no futebol, mas não é exatamente para isso que o VAR foi criado. Eles parecem estar só piorando as coisas. Bem, pelo menos Pogmo enviou um pedido de desculpas ao Everton, então tudo deve estar bem com o mundo, certo? Sabe quem mais recebeu um pedido de desculpas? Os Wolves, após André Onana ter derrubado um de seus jogadores dentro da área do Manchester United, mas nenhum pênalti foi marcado. Se o goleiro do Manchester United tivesse atingido Kalasic em qualquer outro lugar, ele poderia ter sido acusado de agressão, mas aconteceu em campo, dentro da sua área, e o VAR não disse absolutamente nada. Os Wolves acabariam perdendo aquele jogo por apenas 1-0, mas ao menos receberam um pedido de desculpas de Pogmo, certo? Agora terminamos com mais um conjunto de lances polêmicos do VAR que favoreceram o Real Madrid. Eles estavam enfrentando o Lanterna Almeria na temporada 2023-24 e cada decisão polêmica que poderia seguir seu caminho naquele jogo fez exatamente isso. Foi do jeito deles. O Almeria vencia por 2-0 e o primeiro gol do Real Madrid veio de um pênalti marcado por uma bola de Keke. Mas houve uma falta óbvia de Rudiger na jogada que deveria ter anulado o pênalti, mas a caneta se manteve. Agora, já que estamos ignorando faltas em jogadas construídas, você esperaria que esse tema continuasse ao longo do jogo, certo? Errado. O Almeria marcou o terceiro gol, mas foi anulado por causa de uma suposta falta em Bellingham, na linha do meio do campo na preparação para o gol. O VAR chamou o árbitro para rever o gol depois de ter sido marcado e ele foi anulado por causa de uma suposta falta. Mas isso nem foi o fim. A escolha do grupo foi o empate do Vini. A bola, obviamente, saiu do braço do brasileiro e foi para a rede. O árbitro primeiro fez a chamada correta de que não foi gol, mas o VAR chamou-o de volta, pediu para ele revisar e ele acabou assinando o gol. Para contrastar, este gol de Marcos Alonso contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões foi anulado pelo VAR e o Madrid acabou vencendo o título. Loucura, né? De qualquer forma, o Real Madrid acabaria pegando um gol tardio naquele jogo contra o Almeria para completar a virada. Um dos jogadores do Almeria chamou isso de roubo e ele acabou recebendo uma suspensão de 4 jogos por isso, mas você realmente pode culpá-lo? O VAR foi acionado para ajudar os árbitros a tomar melhores decisões e tornar o jogo mais justo para todos, mas será que realmente conseguiu isso? Não dá vontade, para ser honesto. Parece que a introdução do VAR fez mais mal do que bem ao esporte. O belo jogo foi melhor sem ele? Conta pra gente o que achou nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um polegar para cima e inscreva-se no canal. Além disso, ative as notificações de sino para que você nunca perca novos conteúdos e nós pegaremos você no próximo. Tchau, tchau!